Massai Talks, a melhor experiência em conteúdo para o mercado imobiliário. Olá pessoal, sejam mais que bem-vindos. Estamos gravando o nosso episódio 013 do Massai Talks. Passamos esse ano todo com você, trazendo conteúdos fantásticos, maravilhosos, convidados surpreendentes. E hoje não vai ser diferente, né? Você já me conhece, sou Maíra Dias. Nós estamos com um convidado que você já sabe, já conhece. Lucas daqui a pouquinho vai apresentar esse nosso convidado. Você sabe que esse projeto foi feito pensando em você, para trazer o melhor conteúdo para você, que é empresário, que é o empreendedor, que pensa em abrir um negócio e poder aprimorar todo esse conhecimento com o Massai Talks. Então, hoje não vai ser diferente. Lucas, apresenta pra gente o nosso convidado que o pessoal de casa já conhece, não é? Mas vamos trazer um pouquinho, relembrar quem é esse convidado de peso, não é? De peso e assim, não podia, né, a gente passar em branco. E se você não assistiu o último episódio, o episódio 12, por favor, né, Maíra? Foi Isso. uma aula, literalmente, porque aqui a gente está com especialista, com mestre em gestão e educação empresarial, professor universitário, consultor de negócio, coach, palestrante em gestão estratégica e desenvolvimento empresarial e de pessoas, colunista na Rádio CBN. Seja muito bem-vindo novamente ao Massai Talks. Muito obrigado, meu amigo, por aceitar novamente o nosso convite. Fábio Ferreira. Bora lá. Eu que agradeço e bom estar aqui com vocês de novo e bora colocar para quebrar, né? Vamos fazer. Vamos nessa. Vamos fazer. E no último episódio a gente trocou muita ideia, não foi, Maíra? Foi assim, enriquecedor demais. Não vou dizer que foi o episódio mais enriquecedor, senão os outros vão ficar bravos, né? Mas no tema, né, que a gente focou, que é gestão, que é desenvolvimento profissional, empresarial e tudo, realmente, gente, foi uma aula aí. Então, queria convidar mais uma vez, se você não assistiu o último episódio, volta lá antes de assistir esse, para que você não perca aí o fio da meada, né? Mas hoje a gente vai dar continuidade. No episódio passado, na verdade, o tema dessa série que a gente está fazendo aqui com o Fábio é alta performance em desenvolvimento profissionais e de negócios. E a gente, no episódio passado, falou um pouquinho sobre o seguinte tema: você é empregado ou está trabalhando, né? Fábio trouxe muito bem essa diferença para a gente. E o modelo mental do profissional promovível. A gente debruçou nisso e hoje a gente vai trazer um pouquinho de práticas de gestão para negócio extraordinário e dicas práticas para o resultado de carreira, gestão e negócios extraordinários. Então, Fábio, queria que você trouxesse aí uma introdução, né, desse tema para a gente poder começar aqui o nosso bate-papo. Que práticas de gestão são essas? E antes disso, o que são negócios extraordinários? Bora lá. O negócio extraordinário é exatamente aquele que não é ordinário, ou seja, que não é comum, que não faz exatamente igual a todos fazem. Então, aquilo que é comum, que é igual que qualquer um faz, é ordinário. Não é um xingamento, não é de maneira nenhuma diminuindo ninguém, é de um fato. O extraordinário é aquele que faz o extra, ou seja, aquele que realmente conquista, aquele que faz a excelência, aquele que vai longe. E a diferença do ordinário para o extraordinário não é nada além do extra. Então, quando você consegue oferecer o extra, você consegue ser extraordinário na cabeça do seu cliente. Eu gosto de começar da seguinte maneira. Imagina dois homens acampando, e eles estão lá tranquilos, lá na cabana deles, e um deles vê um urso, e o urso vem atacá-los. E um deles olha assim para o outro e diz: olha, vem um urso aí, como é que a gente vai fazer? A gente tem que correr. E aí o outro diz: olha, a gente não precisa correr tanto assim. Ele diz: como não? O urso, ele corre, a gente tem que correr. Aí o outro vira assim e diz: olha, eu não estou preocupado porque eu não preciso correr mais do que o urso. Eu preciso correr mais do que você. Então, é isso que acontece no mercado. Qual é o seu urso? Então, quando a gente começa a entender de gestão, a gente começa a saber exatamente qual é o urso. Quando eu conheço o urso, eu também conheço quem são meus concorrentes. Perfeito. Então, eu não preciso me preocupar com o urso. Eu preciso me preocupar com os meus concorrentes. É essa a questão. O urso em si, ele Simples existe. assim. Ei, né? vamos fechar 2022. Qual é? Ei, o pessoal de casa. Não, tem que perguntar pro pessoal de casa, Fábio, qual é o seu urso? Qual é o Qual é o seu seu urso? urso? Não é Exatamente. verdade? Porque a Exato. gente pegando esse pedacinho que o Fábio falou, às vezes a gente não pensa, a gente tá preocupado com a situação. Exato. Mas quem são? Exato. Né? Quem é o meu urso para que eu possa resolver e conseguir fazer o extra e administrar de uma forma muito melhor. Exatamente isso. Porque o urso em si, ele já existe. Uhum. Eu não posso fazer nada em relação ao urso. Eu posso fazer em relação ao meu concorrente. É claro que depois que eu tiver resolvido com o meu concorrente, aí sim, de maneira específica, eu vou ter que lutar contra o urso, é muito maior. Mas eu não sou mais forte do que o urso naquele momento. Se eu ficar e tentar correr especificamente mais do que ele, o urso me pega. Eu preciso correr mais do que meu concorrente.
Os que peguem ele. Aí cada O problema já não é meu, hein? cada um com a sua estratégia. Cada um com a sua estratégia, né? É uma brincadeira em si, mas pra gente entender, que a gente precisa entender do mercado de forma geral. Então a preocupação tem que ser especificamente não na situação, porque é um fato, ele é um problema. O urso existe, o problema existe. E o que eu preciso entender é o quanto eu estou melhor em relação aos meus concorrentes. Porque se ele corre mais do que eu fico para trás. E aquela situação especificamente, que é quem está chamando de urso, vai me pegar. Sim. Então, entender de gestão é exatamente isso, é entender quais são as informações do mercado, que são o principal elemento da estratégia, sempre a informação, para que eu possa formular a estratégia. A estratégia é exatamente fazer da maneira correta, ser eficiente e eficaz. Estratégia é você escolher um meio para que você atinja esse resultado. E aí você vai conseguir fazer as práticas extraordinárias de gestão. E aí você consegue ter um negócio extraordinário. Só isso. Só isso. Nada mais. Não, mas simples. muito bem colocado e explicado realmente, né, pra gente poder começar esse papo. E aí, Fábio, já que a gente está falando de negócios extraordinários e de gestão, o que é que você traz da sua experiência, da sua vivência e que você tem visto aí de boas práticas, começando ali na parte mais de gestão de pessoas até gestão de processos? Queria deixar você bem à vontade para trazer e compartilhar também com a gente na prática aí o que é que hoje tem sido feito e o que é que você posiciona que deveria estar acontecendo de forma mais intensa no nosso mercado para que as empresas se tornem extraordinárias. Exato. Então, assim, o que a gente precisa saber especificamente, eu gosto de falar, é você, dentro da empresa, ou qualquer negócio, você precisa ter o GPS, certo? O G é de gestão. O G é entender que precisa fazer gestão, é planejar, organizar, dirigir e controlar. A gente já falou isso aqui. Sim. Se eu não faço esses 4 princípios, não coloco em prática, eu não tenho gestão. Eu não posso controlar o que eu não planejei, não posso controlar o que não foi organizado, não posso controlar o que não foi dirigido, ou seja, liderado para as pessoas. Então o G é gestão, precisa ter gestão. Primeiro ponto. Lembra que eu falei aqui que o nosso negócio sempre é gestão, nunca é especificamente a área de atuação ou produto. Sim. Nosso negócio é gestão. Então, a partir do momento que eu tenho o G de gestão, eu preciso passar para o P de processos. Precisa ter processo. O processo precisa ser inteligente. Então, criar processo para você criar uma sequência para saber para onde eu vou correr da maneira correta. Que tipo de tênis, que tipo de calçado? É descalço, não é descalço? Qual é a velocidade? Como eu posso parar? Onde eu posso parar? Então, o processo em si vai me explicar exatamente e me deixar alinhado para que eu possa ter exatamente indicadores, que é a métrica de onde eu estou e para onde eu estou indo, de onde eu estava e onde eu estou. Então, o G é gestão, o P é de processo. E aí o S, Fábio, é de quê? É de sócios. Você precisa transformar seus funcionários liderados em sócios. Não é chamar só de associado. É sócio mesmo, onde ele entenda o seguinte: se a empresa cresce, eu cresço. Mas nenhum sócio ele vai continuar no negócio onde ele não tem perspectiva de um futuro melhor. Então, uma empresa que não faz gestão adequada, ele não consegue fazer isso na cabeça do seu funcionário. Todo funcionário fica, todo talento fica na empresa quando ele vê uma perspectiva de futuro melhor. Não é o presente que importa, é onde eu vou estar, é o que eu vou obter, o que é que eu vou me tornar, o que eu vou ganhar com isso. Então, quando a empresa tem GPS, ela consegue se destacar. Ela vai ter gestão, processos inteligentes e pessoas competentes. Então, esse é o segredo do negócio extraordinário. O problema é que a maioria das empresas não param para fazer isso. Elas ficam presas no operacional, saem do estratégico, onde isso as pessoas, no caso gestores, de forma geral acontece muito isso. Eles saem do estratégico e vai para o operacional. E eles começam a cometer o maior erro que um gestor pode cometer, um líder pode cometer. Ele quer ser o melhor funcionário. Ele fica competindo para ser o melhor funcionário. Então, se ele está fazendo, quem está gerindo? Então, eu não tenho gestão. Essa pessoa não pensa em desenvolvimento, ela não pensa em crescimento, ela não pensa em desenvolver e crescer. E ela começa a ter um negócio que depende de sorte ou azar. Então, toda empresa, ou ela está crescendo, ou ela está caindo, está morrendo. Não existe essa, eu estou parado, estou estagnado. Não existe isso. Então, se ela tiver GPS, ela consegue desenvolver e chegar além. E ir longe. Pegando essa parte do GPS, se vê a importância realmente a empresa ter essa visão de sócios, porque eu entendo que isso acaba despertando no colaborador a vontade de ser melhor. Isso. Não de ser melhor para competir, mas de dar o seu melhor, de buscar um melhor conhecimento, de estar mais integrado, mais atualizado, porque ele vai entender que é algo dele. É como na nossa casa, a gente quer sempre fazer o melhor. Então, quando a empresa consegue despertar isso no colaborador de forma contínua, não é? Eu acredito que o resultado é como você falou.
é muito certo. Com certeza. É muito certo. Porque aí você vai realmente gerir, você vai realmente para a estratégia, o operacional vai exatamente acontecer. Não é porque é o ganha-ganha, que a gente já conversou sobre isso, né? E que é uma verdade na mentalidade do colaborador, isso sendo despertado de forma correta, é fantástico. Lembrando que ser sócio não é você dar a empresa para o colaborador, é fazer ele entender que se a empresa ganha, ele ganha. Uhum. Então, essa é a perspectiva. Mostra no resultado, né? Exato. Só que a gente precisa entender o seguinte: quanto mais eu focar em estratégia, melhor. Mas eu só consigo fazer estratégia se eu estiver gerindo a empresa. Uhum. Se eu não gerir, alguém vai. E provavelmente alguém, esse alguém que eu digo, é exatamente essa mentalidade da empresa que a gente chama de cultura organizacional ou psicologia de trabalho, que exatamente está fazendo de uma maneira totalmente errada. Tem que lembrar uma coisa: a empresa ela é reflexo do dono. Uhum. A equipe é reflexo do líder. E o resultado é responsabilidade de todos. Então, quando a gente começa a ter essa perspectiva, o funcionário, o liderado começa a ter essa projeção de que ele é um sócio, ele começa a entender o seguinte: eu sempre trabalho para mim. Os resultados são sempre meus. Quando eu melhoro, quem melhora sou eu. Mas a empresa tem resultado disso porque não é a empresa que cresce, são as pessoas que crescem. Então, quando eu começo a trabalhar essa perspectiva de desenvolver o meu funcionário, o meu colaborador, para que ele pense grande nesse sentido, ele vai começar a querer dar mais resultados, porque quem ganha é ele. Só que a maioria das pessoas que não tem essa mentalidade, pensa pequeno, e tem muito gestor assim, no mercado eu encontro vários, e fala, mas para que treinar, para que capacitar? Ele vai embora. Uhum. Então assim, ele pensa exatamente nisso: eu vou perder se eu capacitar, então deixa o cara lá, na incompetência, deixa o cara não dando resultado, e eu estou bem. Na verdade ele está mal. Uhum. Ele acredita que vender muito é lucro, e na verdade não é. E vender muito garante que a empresa fique de pé. Não fica, não tem nada a ver. Lucratividade não tem a ver com vender muito. Uhum. Lucratividade tem a ver com dar resultado. Eu posso vender menos e ganhar muito mais, e vender muito e ter muito mais trabalho. Então, quando a gente desenvolve essa mentalidade num funcionário de sócio, e ele consegue ter essa perspectiva, eu consigo reter talentos. Que é uma das reclamações maiores das empresas. A gente não consegue reter talento, não consegue. Mas por que não retém? Porque ele não tem perspectiva de futuro. Ainda melhor na empresa. Uhum. Quando não tem essa perspectiva é porque a empresa não faz uma outra coisa que eu chamo de GE, que é gestão da esperança. Eu tenho esperança que se eu ficar aqui na empresa eu cresço. Quando acaba essa esperança, eu vou para fora. Isso o funcionário vai buscar em outro lugar, não é? A esperança, porque a pessoa tem que estar com aquela motivação constante. Sua, que em qualquer diária, relação, eu tudo. acho que, né, isso se aplica, porque a gente tem expectativa, né? Exato. E é assim, se a gente não tem perspectiva e esperança, né, que essa expectativa seja atingida e não tem, realmente a gente fica, vai começar a olhar para o lado, vai começar a olhar ali para a janela, e uma hora realmente, né, as oportunidades aparecem, o foco muda, exatamente. Passa a ser improdutivo. E é interessante isso que o Fábio falou, porque, assim, aí, né, falando de uma trajetória mais pessoal, o que é que eu vejo? Aí é uma opinião pessoal minha, dentro das minhas experiências, da minha vivência. As empresas, não todas, mas a maioria das empresas, elas não têm esses planos muito bem definidos. E acompanhar isso também não é tão fácil. Às vezes fica muito na mão do gestor. Cada gestor vai gerir de um jeito. A empresa precisa ter um plano e precisa ter realmente um processo de gestão ali que seja acompanhado para que isso aconteça. Como é que eu sempre fiz na minha vida? E acredito eu que eu vou continuar fazendo. Eu faço esse plano. Eu levo. Eu digo, o plano é esse, assim dá certo para você, assim dá certo para mim, todo mundo ganha, dá tudo certo. O que é que vocês acham? E aí eu consigo ir fazendo, costurando meus acordos, né? E consigo ir andando aí pela trajetória. Mas juro a vocês, se eu esperasse isso durante toda a carreira, eu tava, acho que, no mesmo ponto. Então, assim, o que eu sinto falta na gestão das empresas, falando... Aí eu não falo nem a nível, né, João Pessoa, Paraíba e tal, eu falo a nível Brasil mesmo, é que não tem essa gestão da esperança. Exato. Isso fica solto. Quem é o responsável por isso? Como, né, tratar isso ali na rotina, na prática? Então, assim, se você tiver essa fórmula, Fábio, compartilha com a gente aí, porque é um caminho aí para as empresas realmente poderem se inspirar nisso, porque eu não consigo ver isso na prática. A gente fala muito partnership, compartilhamento de resultado e tal, mas como fazer isso de uma forma mais organizada, de uma forma mais proativa mesmo. E unificada, né? E partindo da alta cúpula, como se diz. Isso. E não partindo do gestor, porque acaba ficando com a sua identidade. Isso, com a sua identidade. É isso, e não fica uma identidade
da empresa. As pessoas se vinculam ao gestor e não à empresa. Isso. Essa identidade tem que vir, chegar no gestor e descer para o time. Veio e não ser algo seu para o operacional, para o seu time, não é? Porque como fica essa questão? Fica a sua cara. Isso. Fica a sua cara. E aí Maíra vai fazer de um jeito, eu vou fazer Exato. de outro, né? Cada um vai fazer do seu. E na prática, assim, trabalhar com Maíra é assim, trabalhar com Lucas é assado e trabalhar na Massai é como? Então, assim, né? Tô pegando esse exemplo aqui figurativo, mas assim, se aplica, eu acho que geral. Na verdade, o que vocês estão colocando é exatamente aquela falta de gestor. O que falta é gestor. O fato de eu ter sido um empreendedor e ter dado certo é exatamente entender o seguinte: talvez eu esteja sendo levado por uma onda mercadológica que faz com que eu tenha resultado ainda abaixo do meu potencial, porque eu não faço gestão. Mas, quando a concorrência começar a se mover, começar a se mexer, é que vai haver o teste se eu sou realmente bom ou não. Então eu sempre digo isso: olha, você é bom realmente porque você é bom, entende de gestão, faz estratégia, ou é oportunidade, ninguém está se mexendo. Porque a partir do momento que alguém começar a se mexer e dizer, olha, não preciso correr mais do que o uso, eu preciso correr mais do que você, ela vai começar a investir em marketing, ela vai começar a investir na parte financeira, vai começar a investir em processos ligados à parte logística, vai investir especificamente em pessoas, que é o diferencial. A gente fala isso o tempo todo e alguns ainda não entendem isso. Então, qual é o maior problema de todo gestor? É que ele fica competindo para ser o melhor funcionário dele. Eu não entendo como é que acontece. Olha só, eu não consigo entender. Eu sou do mercado. O que é que acontece? O cara, ele tem a maior dificuldade de investir R$1.000 em alguma coisa. Mas ele não para pensar que a hora mais cara é a dele. Mas ele fica 10 horas fazendo uma coisa que não dá resultado nenhum. Que tem gente para fazer. Aí ele olha para mim e diz, mas Fábio, é porque eu não confio em ninguém para delegar. Esse é o pior erro. Você só vai poder confiar depois que você delegar. Você primeiro confia, depois da delegação você sabe se desconfia ou não. Então eu tenho que confiar. O problema é por não saber delegar. Delegar, existe um segredo para fazer isso acontecer. Vou contar agora. O primeiro segredo em se delegar é, primeiro, você confia antes de delegar. E tem que ter uma consciência. Ninguém vai fazer melhor do que você. Fica tranquilo, tá tudo certo. Ninguém vai fazer melhor do que você. Seja porque você faz melhor, seja porque você acredita que faz melhor. Não tem como. Então, o primeiro ponto é o seguinte: você tem que escolher a pessoa especificamente correta para fazer o processo. Você tem a sua equipe, aquela que está mais próximo de fazer. Você sabe disso, você conhece. E você vai fazer o EPI para delegar com segurança. Olha como eu começo a brincar, né, com as coisas. O E você precisa especificar, dizer, Maíra, é o seguinte: você vai fazer essa atividade, você vai especificar, dizer o que fazer, como fazer. Então, é nessa perspectiva, você especifica. O P é dar prazo, início e fim para acontecer, porque agora tem uma métrica, eu estou te testando, então você precisa ter um prazo para entregar. E o I é criar indicadores, agora eu tenho como ter indicadores se você realmente fez como eu pedi, dentro do prazo que eu pedi. Agora eu tenho como fazer a gestão por desempenho com você. Se você me entregou de acordo com o que eu te pedi, ou foi até melhor, se você entregou dentro do prazo, eu tenho um indicador. Agora eu posso te promover, eu posso não te promover, eu posso te dar feedback. Perfeito. A partir daí eu entendo se eu posso confiar em você ou não, de maneira genuína agora. Simples, não é? Fatos e dados, né? Mas isso vem de onde? É gestor. Sim. Uma pessoa que não é gestora, ela não vai pensar nisso. Não, vai não ter vou essa visão, né? Aí, não vou investir 5 mil, 10 mil ali, R$1.000, mais R$500. Fábio, como é que pode? Mas o cara não pensa que a hora dele é muito cara para ele estar fazendo. Enquanto ele está fazendo uma atividade que ele não precisaria fazer, nem deveria fazer, porque ele tem quem faça, mas não confia, ele está perdendo tempo, dinheiro. Porque a hora dele é cara. Negócios extraordinários. Exatamente. Ele tá perdendo. Exatamente. E como o Fábio coloca aqui, na prática, né, adorei o GPS, o EPI, porque realmente simplifica o que, né, às vezes a gente complica demais as coisas. Exato. Às vezes a gente complica demais as coisas. E aí, é isso, né, especificar, né, dar o prazo e medir aí, indicador e pronto. E tá resolvido. E a gente começa a colocar muita coisa na cabeça, muito penduricalho. Exato. E aí o processo fica lento, as coisas não andam, não acontecem. Ficam pesadas, na verdade, né? Fica pesada, é uma carga tão grande que poderia ser de forma bem mais simples e ter um resultado muito mais eficaz. Exato. Eu sou fã dessa sua metodologia, Fábio, porque realmente é muito prática e é simples, né? Não tem ao ponto, resolve. Direto ao ponto. Todo ano a gente implantou isso, resolve. É simples, Fábio, eu não confio. Desculpa, mas você vai ter que delegar. Delegar é você passar para alguém que provavelmente não fará tão bem quanto você faça, mas você tem coisa mais importante para fazer. Se você deixa as coisas mais importantes para fazer, ferrou.
O urso pega. O urso pega. Tá todo lado aí. Se não botar o sapatinho, não correr mais rápido, o urso vai pegar. Cuidado com o urso. Você que tá aí assistindo a gente, cuidado com o urso. É verdade. Agora, realmente, essa do EPI é muito bacana. Na verdade, todas as técnicas aqui, né, gente, que o Fábio tá trazendo e tudo, a gente tá, claro, né, pela metodologia também do podcast. É uma coisa muito rápida, muito simples. Mas Fábio também atua como consultor, né, tanto para empresa como para pessoas. Né? Exato. Como é esse trabalho? Conta um pouquinho para a gente. Eu trabalho da seguinte maneira, eu trabalho com a maximização de performance. Basicamente assim, para resumir. Você diz onde você quer chegar, eu faço o processo de avaliação do que você precisa de conhecimento, de habilidade e atitude para chegar até lá. Aí a gente cria uma espécie de mapa. E a gente vai desenvolvendo exatamente a eliminação de medos ou qualquer tipo de outra trava que você tenha, de acordo com o seu perfil. E você chega lá. Na empresa, do mesmo modo, só que eu faço isso com trabalho com pessoas especificamente. 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Quem não entende de pessoas, não entende de negócios extraordinários. O segredo está nas pessoas, sempre foi. Mas a maioria ignora isso. O segredo são as pessoas. É esse o foco. Então eu trabalho em cima desse desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e atitudes para que você atinja o resultado. É assim que funciona, é simples demais. O problema é que a gente quer complicar, que é para não fazer, entendeu? Quanto mais complicado eu colocar, eu não faço, né? Desculpa justifica o fato de eu ser incompetente. Sim. Não, eu não faço isso porque... Não, você não faz porque você é incompetente, você não tem conhecimento, habilidade ou atitude. Tá me xingando de maneira alguma, é um fato. Por exemplo, eu dou sempre esse exemplo mesmo aqui. Eu não sei nadar, eu sou incompetente em natação. Eu não tenho conhecimento de natação, eu não tenho uma habilidade, ou seja, não sei como nadar e não tenho atitude de nadador, nem entro na água. Eu sou incompetente. Então o gestor ele precisa entender o seguinte, se eu não estou atingindo resultados que eu desejo, é porque eu sou incompetente nessa área. É isso que precisa acontecer, é isso que eu preciso entender. Quando eu não tenho resultados, é porque eu não estou liderando a minha equipe. Se eu não estou liderando, alguém está. O problema é quem está liderando. E muitas vezes acontece de eu ter um funcionário que ele não quer trabalhar, ele quer ser empregado, a gente discutiu isso aqui. E quando ele percebe que o Fábio não lidera, ele lidera o Fábio. Então eu vou ser liderado de liderado. É interessante isso, né? Quando na verdade eu deveria liderar. Mas isso acontece o tempo todo, viu? Eu encontro vários perfis assim de gestores que estão nessa linha. E o massa quando o Fábio traz essas situações, esses exemplos, é porque é o dia a dia. Sim. Sendo que no dia a dia você acaba não tendo esses starts e percebendo essas situações. E aí quando o Fábio começa a falar, você começa a entender, não é, que é o dia a dia dos negócios, das empresas, das pessoas, e que a gente precisa cuidar com o urso, né? E se orientar aí nos processos para que tenha um trabalho mais eficaz, com eficiência muito maior, com energia gasta muito menor e com os resultados extraordinários, porque eu entendo que é a necessidade e a vontade de todo mundo, do empreendedor, do empresário, do empregador, de todo mundo, não é? São os resultados. O que importa são os resultados. Mas que eles sejam feitos da melhor maneira e tenham os resultados com menos gasto de energia, né? E a gente sempre vai entrar nas justificativas da incompetência, que é, né? Pouca gente, que na verdade sempre, né? A gente pode ter 500 ali que a gente, se não tiver gerido e organizado da forma correta, sempre vai ser pouco. Sempre vai ser pouco. Sempre vai ser pouco. E aí, pouca gente, é muita coisa, o operacional está engolindo, a rotina consome. E aí, por conta disso, né, deixa-se de fazer o papel de gestão realmente. De gestão, porque tudo que é o mais isso importante. E que tudo isso a gente enxerga e a gente percebe com a palavrinha que o Fábio trouxe num outro episódio. Gestão. É gestão. Gestão de tudo. Gente, se a gente for parar para pensar, é gestão de tudo, em tudo e por tudo, não é? Tem que ser feito. Pra gente chegar. Eu digo assim, pra gente chegar nos negócios extraordinários é a vontade. Tanto dos empreendedores, né, dos empresários, de tudo, como das pessoas. Então, fazer negócios extraordinários, darem resultados extraordinários, é a vontade de todo mundo. Mas para isso existe um caminhar, né? Existe um mapa, que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a poldar-se, não é? A entender a incompetência na área ou no processo, lapidar, treinar, aprimorar, para chegar ao negócio extraordinário. Porque isso é a vontade de todo mundo, não é, Fábio? Só que, como pensar dói, as pessoas evitam pensar, né? De fato, pensar dói. Pensar exige, na verdade, uma força que muitos não querem ter. E aí você tocou em resultado. O resultado nunca mente. Você é seus resultados. A empresa é o resultado. Mas a gente não está bem em marketing por quê? Não está bem em marketing porque você é incompetente em marketing. É muito simples. Mas, Fábio, tu é direto assim? Sim.
Eu vou ficar inventando, eu vou ficar criando coisa para eu pensar e gastar energia. Milindre, né? Não, olha, a gente está errando em marketing por isso. Se a gente começar a entender gestão de maneira mais profunda, que algumas pessoas acham que gestão é só aqueles 4 pontos, não é. Gestão é planejar, organizar, dirigir e controlar todos os recursos. Quais são os meus recursos? Pessoas, marketing, finanças e logística. Eu preciso entender que esses 4 recursos são interligados. Uma atividade que eu faço em marketing, ela impacta em finanças, que impacta em pessoas, que impacta em logística, no processo. Então, quando eu faço uma atividade de finanças, ou de marketing, ou de pessoa de logística, elas estão interligadas. O gestor de verdade, ele entende isso. Então, ele nunca toma uma decisão em marketing que não tem impacto positivo nas outras áreas, porque senão ele acaba tendo problema. Então, muitos dizem assim, não, mas eu investi 1 milhão em marketing esse ano, mas acabou com logística. Deu problema em logística. Aí gastou energia, Gastou energia. Aí diz, não, é porque o mercado... Não, é que você é incompetente em gestão. Quando você começar a entender de gestão, você vai começar a perceber que as minhas ideias, minhas ações, minhas estratégias têm que ser viáveis nessas 4 áreas. Se não for viável nessas 4 áreas, vai ter problema. Eu preciso entender isso. E se tiver impacto e eu tiver que fazer essa atividade, que seja menor possível, para que eu possa usar uma estratégia de mitigação, suavizar o impacto daquele problema em si, ou daquele resultado negativo. Isso é gestão. Gestão é isso. Gestão não é ficar mandando, gestão não é ficar fazendo. Até passa por esse processo para você aprender. Porque um líder ele precisa estar também fazendo junto, mas é pouco tempo. Ele não precisa estar fazendo isso o tempo todo. Eu preciso lembrar o seguinte, existe uma pirâmide que a gente fala de decisão na área de gestão. Tá? Que é a pirâmide estratégica, que está lá. O estratégico aqui em cima, o tático no meio e o operacional embaixo. Dentro de cada um desses níveis existe também o estratégico, tático e operacional. Então é importante lembrar disso. Então o estratégico diz o que fazer, o tático diz como fazer e o operacional faz. Mas eu estou no operacional o tempo todo, então eu não estou dizendo o que deve ser feito. Aí também não passa pelo tático que diz como fazer o melhor caminho. Eu estou no operacional fazendo, então eu estou lá no sorte e o azar o tempo todo. As coisas vão acontecendo. Vai acontecendo. Não tenho tempo, está muito corrido o mercado, tá me engolindo. Aí começa a reclamar. Porque não está pensando. Basta pensar. Tira 2, 3, 4 horas do dia para pensar. Mas sabe qual é o mal? É que a maioria de nós acha que parar para pensar não é trabalhar. Não é trabalhar, é verdade. Que tá fazendo peso, pegando... Não, porque se eu não estiver fazendo, eu não estou trabalhando. Na verdade, é trabalhar. As pessoas dizem que... Eu ia perder tempo também, né? Na verdade, é uma percepção totalmente assim, ilógica, né? Mas é uma crença. É como dizer aquela frase que Deus ajuda quem cedo madruga. Não, Ele ajuda quem cedo começa a trabalhar, Deus ajuda quem tarde começa a trabalhar, Deus ajuda quem nem trabalha, mas faz os outros trabalhar. Por quê? Se você faz estrategicamente... trabalho para não trabalhar. E para trabalhar. Quer um código? O mundo não é de quem faz, o mundo é de quem faz fazer. É por isso que os grandes empresários estão no topo. Eles não estão fazendo, eles estão pensando. Aí eles dizem, olha, eu tenho que colocar uma pessoa como a Maíra para fazer tal coisa. Coloca a Maíra para fazer. Maíra sai faz dessa forma, e Maíra faz, Maíra é competente. Eu não preciso fazer aquilo. Eu coloco você para fazer. Você é competente, eu não sou, mas eu pensei estrategicamente. Aí você, estratégica, coloca mais 4 pessoas para fazer para você. E aí você vai subindo cada vez mais. E eu estou no topo. Manda no mundo não é quem faz, é quem faz fazer. Porque pensa. E quem pensa enriquece. Não no sentido só de dinheiro, mas no sentido de ideias, no sentido de resultado. E o dinheiro é uma das consequências. Uma das. Então, a maior parte dos gestores, entre aspas, gestores, são aí empreendedores que não tem problema nenhum em ser empreendedor, não tem problema nenhum em ser gestor, mas eu preciso juntar essas duas coisas e fazer acontecer. A maior parte deles é que eles não pensam. Eles acham que pensar é ruim, que parar para pensar é ruim. E eles não lembram que as grandes empresas que vieram de baixo, são pequenas, são de grandes pensadores. A gente tem um exemplo aí, o Elon Musk, aquele cara, sabe que ele tem tempo de fazer tudo que ele faz? Tem. Por quê? Porque ele tem milhares de pessoas fazendo o que ele está pedindo para fazer. E ele está no topo. Então, quando o negócio ele passa a ser extraordinário, é porque o profissional, o gestor, o líder, o proprietário, ele pensa de maneira extraordinária. Simples demais. Bom demais. Fala, cara! Não, eu fico pensando, eu sou muito prático, né? Então, assim, Fábio falando e eu vou tentando colocar isso no seu dia a dia, no dia a dia, de forma prática e tudo. E aí, Fábio, o que é que eu acho assim que é bacana e eu acho que seu trabalho deve contribuir muito e eu espero que a gente muito em breve tenha a oportunidade de trabalhar junto em cima disso. No seguinte sentido, você está trazendo todas as ferramentas. Isso. Para mim, para a Maíra, tá claro. Para as outras pessoas precisa estar claro, porque todo mundo tem que ter a mesma metodologia e seguir a mesma linha de raciocínio com a mesma constância. Porque senão, Lucas e Maíra vão fazer,
mas e os outros gestores e, né, a diretoria, e como é que, né, a gente consegue colocar todo mundo dessa cadeia toda e ter a mesma metodologia, porque eu acho que esse é o ponto que falta nas empresas, né? É a metodologia do como fazer e esse acompanhamento e essa constância para que realmente os resultados, né, eles tenham ali, eles entrem na cultura, na verdade, eles passem a fazer parte do DNA e do processo de gestão, entendeu? Essa tua pergunta é semelhante a um empresário chegou para mim, que eu também ministro muito treinamento de vendas. Sim. Ele disse, Fábio, como é que eu faço para meus vendedores venderem mais? Eu disse, deixa eu corrigir a tua pergunta. A pergunta é assim, ó, como é que eu faço para meus vendedores quererem vender mais? O deles podem. Então essa tua pergunta é exatamente um alinhamento de perspectivas da gestão. O que é que acontece? Isso. Onde é que começa uma demissão? Sempre na contratação. Se você contrata errado, ela já começou ali uma demissão. A pessoa vai ficar um tempo ali de período, só que ela vai ficar um tempo período dando trabalho, inclusive, e vai muitas vezes contaminar o restante aí da equipe, que a gente chama de contágio social. Então, essa tua pergunta ela é muito boa, porque o que é que eu preciso fazer? Eu preciso alinhar todos os meus aspectos de gestão para que eu possa contratar as pessoas ideais. Eu não posso garantir que vai dar certo, mas as chances aumentam se eu fizer dessa maneira. Perfeito. Então, como é que eu faço isso? As empresas ignoram muito isso. Precisa ter missão, precisa ter visão, princípios e valores. A missão é a minha razão de existir. Eu existo para isso. Essa é a minha essência. Se você perguntar qual é a minha missão, eu posso dizer para você. Minha missão é transformar positivamente as pessoas por meio do compartilhamento de conhecimento, habilidades e atitudes para que elas tenham sucesso e felicidade na vida, em todas as áreas da vida. Essa é a minha missão. Se eu tenho essa missão, então eu tenho uma base para isso. Então eu tenho que estar estudando, eu tenho que estar buscando, eu tenho que estar aprendendo constantemente. É a minha base. Se eu não tenho missão, o que é que acontece? Eu dependo de sorte ou azar. E aí eu fico medíocre. A minha visão como empresa ou como profissional é onde eu quero estar, o que eu quero obter, como eu quero me tornar, o que eu quero ser. Perfeito. É um sonho que eu vou realizar desde que eu siga um caminho. Então, se eu já tenho a minha razão de existir, eu tenho que ter a minha visão. Eu tenho que ter o norte, mas não basta ter o norte, eu tenho que ter o mapa. Agora há pouco, Maíra falou sobre isso. O mapa é o planejamento estratégico. Para que o planejamento estratégico aconteça, eu tenho que ter um comportamento específico para aquilo. Eu não posso fazer de qualquer maneira. É onde entra princípios e valores. Princípio é aquilo que é inegociável, eu não abro mão. Sim. Por exemplo, eu não abro mão de honestidade. Se alguém me chamar para ser desonesto, essa pessoa vai quebrar a cara. Porque isso é um princípio meu. O que é um valor? Aquilo que é importante para atingir o meu sonho, para atingir a minha visão. Então, se eu tenho princípios e valores, eu tenho agora um propósito empresarial, propósito profissional. Então, eu junto missão, visão, princípios e valores, e agora eu tenho um mapa para selecionar pessoas, treinar pessoas, capacitar pessoas, desenvolver pessoas. Então, se eu vou contratar alguém, essas pessoas não podem estar fora desse contexto. Porque eu ajo de maneira propositiva e não competitiva. Perfeito. Quando eu vou competir, eu sempre perdo, porque tem sempre alguém melhor do que eu. Ou eu sempre perdo porque eu estou querendo imitar alguém que tem mais recursos do que eu. Ou eu sempre perdo porque eu estou querendo fazer uma coisa que eu não tenho condição de fazer. Mas quando eu ajo de acordo com o propósito, eu vou selecionar de acordo com a minha missão, com a minha visão, meus princípios e valores. Se eu contratar alguém que não tem algo disso que eu estou de alguma maneira buscando, eu já sei que eu vou ter que treinar essa pessoa. Só que as empresas fazem isso na cega. Não tem missão, princípio e valores e contrata a pessoa pelo currículo que está ali, a competência técnica. Mas a competência comportamental ela não conhece até a pessoa entrar. Então, Fábio, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que antes de contratar eu tenho que fazer um mapa de perfil comportamental para que eu possa selecionar a pessoa. Nessa seleção eu vou fazer perguntas, eu vou fazer dinâmica, eu vou fazer um processo de seleção nessa linha. Então as pessoas que vão entrar lá provavelmente são pessoas que vão dar certo se elas quiserem. Sim. Mas a minha parte foi feita. Quando eu não faço isso, eu pego o currículo, o Lucas é muito bom, ele tem aqui várias experiências, então eu coloco o Lucas. Mas digamos que o Lucas vem com alguns princípios que não são os meus. Ele não tem princípios como eu tenho. O que é que acontece? Princípio é inegociável, o princípio não se muda, o princípio não ensina. Aí você vai quebrar a cabeça treinando o Lucas. Mas ele não tem princípio. Se ele não tem um princípio de aprendizado contínuo, se ele não tem um princípio de desenvolvimento, se ele não tem princípios que levam e agregam valor para a minha empresa, dificilmente eu consigo desenvolver ele. Só que o problema não é o Lucas, só um. O problema são vários Lucas que eu contratei durante o percurso. Perfeito. E tá lá um monte de gente nessa linha. Aí você chama o Fábio para fazer um trabalho, o Fábio vai fazer o trabalho, mas eu não mudo o princípio. Entendeu agora por que as empresas têm problema? Isso é um dos, mas é o principal. Claro isso. Tudo. Não, sempre vai voltar, né? A empresa nunca é uma empresa, né? É feito por pessoas, né? E a gente consegue realmente
visualizar de uma forma mais clara quando a gente foca no processo das pessoas. E como o Fábio colocou, né? Começa pela contratação. E aí, beleza. Contratou errado, vários Lucas. E aí, o que é que acontece? Lembrando que é só um exemplo, né? Não, Lucas é bom. Vamos seguir. Aqui não tem acabou a amizade. Não tem milindre, não. Aqui dá tudo certo. A amizade é a mesma. Contratou. Lucas, né? Não, mas aí calma que a gente tá no exemplo do incompetente. A gente contratou vários Lucas incompetentes. E aí chega um momento que a empresa precisa botar a bola no chão. Exato. Né? Precisa ali realmente reorganizar para recomeçar o jogo. Eu gosto muito de usar esse termo, inclusive nas nossas reuniões, sempre trago isso. Vamos botar a bola no chão, gente. Para tudo, né? Vamos analisar e tudo. Qual é o caminho aí, né, para se identificar e as ações? Não. Como é que eu identifico? Porque a gente está falando de vida, de pessoas, né? Tá falando ali de uma reestruturação da empresa, porque querendo ou não, por mais que você tire ali uma perna que está embaixo da mesa, que não está sustentando muito bem, mas é uma perna. Isso vai fazer falta. Como fazer essa transição de uma maneira mais tranquila, se é que tem? Primeiro passo é não demitir ninguém a princípio. Algumas pessoas pensam que um consultor, um mentor, ele entra para demitir. Algumas pessoas têm medo. Quando eu chego na empresa, às vezes o pessoal tem medo. Já fica... Chegou o camarada. Chegou, vai demitir. Aí já vem, às vezes já vem com suquinho e tal, alguma coisa. Tem um pessoal que... Mas tem uma galera que vem assim, que é natural, né? Primeiro passo é o seguinte, você precisa entender quem é seu time, precisa valorizar exatamente, reconhecer os resultados que eles deram até então, mesmo não tendo todo o resultado que você precisa. E precisa entender o seguinte, nos meus princípios e valores, eu vou separar agora só valores, que é o que serve especificamente para atingir resultado, que no caso é a visão. Eu preciso de pessoas que tenham muito foco em atendimento ao cliente, que tenham muito foco em desenvolvimento de comunicação adequada e excelência em atendimento. O meu time não está assim. Eu preciso treinar essas pessoas para que elas fiquem capacitadas. Aí eu crio um processo de gestão por desempenho. É semelhante àquele que eu falei agora há pouco aqui do delegar. Então, uma vez que eu fiz esse processo, existe um tempo que eu chamo tempo de corte. Eu vou chegar, Lucas, é o seguinte, olha, você é um cara excepcional nesse ponto, você está conosco aí todo esse tempo, mas eu queria entender de você, onde você pode melhorar? Veja, eu não disse onde ele pode melhorar, eu vou puxar dele. Ele diz, não, Fábio, eu vejo que eu não estou tão mal, tal, não sei o que, aí começa a falar, e talvez ele toque no ponto de atendimento ao cliente. Eu disse, olha, Lucas, foi bom você tocar, porque realmente eu queria conversar com você sobre isso, e que bom que você tem consciência disso, eu gosto dessa sua consciência. Você ser sincero. E eu estou trabalhando com a pessoa. Ela vai dizer para mim, a partir daquele momento eu vou dar um feedback. A gente precisa crescer. E eu queria entender de você hoje, qual o plano de ação que você vai fazer para desenvolver mais essa questão do atendimento ao cliente e comunicação? O que é que você vai fazer diferente de ontem, a partir de agora, para que você tenha resultados que você espere e que eu espero também? Então o Lucas ele vai, a partir daquele momento, se comprometer comigo. E a gente tem um plano de ação. E eu vou marcar com ele um prazo para que eu possa ter avaliado isso e voltar a conversar com ele, para um novo feedback. Lucas, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses a gente volta a conversar. Nesse período não deixa de solto, mas ele tem um plano de ação. Então, eu já começo aí a fazer com que haja um princípio do comprometimento, que talvez ele não tenha ainda desenvolvido porque ele não tem, porque não quis ou porque não tem consciência. Se ele não tem, ele vai passar o tempo e ele não vai dar resultado. Então, o Lucas não merece estar no meu time. Perfeito. Ele não merece. Você deu a oportunidade, você deu o suporte, o desafio. Né? Exato. Agora, se eu chegar e você tá fora, aí é uma maldade minha, uma incompetência minha. Isso. Posso fazer, mas talvez eu esteja perdendo um ótimo funcionário. Talvez não seja uma questão de princípio, seja apenas de valor. Ele não tinha essa consciência. Legal. Consciência é você ter a plena certeza que tudo que você tem ou deixou de ter é pelo que você fez ou deixou de fazer. Se eu trago consciência à pessoa, ela passa a entender isso, então ela passa a correr atrás, se ela quiser. Só se ela quiser, eu não posso forçar. Então, se ela não quer, e eu percebi que ela não quer, eu tenho agora indicadores, resultados, que me mostram que ela tem que sair da empresa. Ela não merece estar comigo, é uma questão de merecimento. Ela vai pro mercado. Foi uma escolha? Foi uma escolha dela e não minha. Agora, se eu quiser demitir, pode. Agora, lembra, vai dar um trabalho do caramba. Tem questão financeira, vai ter que treinar alguém, vai ter que contratar alguém de novo errado, que eu não tenho um processo adequado. E aí também, um outro toque para gestão de maneira específica, ter negócio extraordinário, é fazer a gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento é eu fazer com que Lucas é muito bom no atendimento, é um ótimo comercial. Eu posso fazer com que Lucas ele coloque para fora esses princípios que ele tem, que a Maíra e que o Fábio não tem. Como que ele coloca isso? Eu posso fazer ele treinar pessoas, criando um modelo de negociação que ele tem para a empresa. E aí eu especifico e vou dar uma forma aqui de explicitar.
por manual, por vídeo, por treinamento. Perfeito. Então, um dia que o Lucas não tá, a Maíra e o Fábio resolvem. Uhum. E o Lucas, ele fica muito bem com isso, porque ele, além de ter reconhecimento, ele tem 2 pessoas trabalhando para ele. E todo líder só cresce, só é promovido quando as pessoas empurram para cima. Enquanto ele não faz isso, tudo depende dele. Verdade. E ele não cresce. Porque, olha o que acontece. Tem uma empresa que eu tô fazendo consultoria agora e tem um rapaz lá que ele é muito bom no que faz. E o líder dele chegou pra mim, Fábio, o que é que eu faço? Porque fulano é muito bom, eu quero promover ele, mas eu não posso ter ele lá porque não tem ninguém que assuma a posição dele. Ele disse, pô, tá sendo punido porque é bom. E aí o que é que faz? Eles promovem o cara, mas se eu tirar ele de lá, eu não tenho ninguém. Despromove o cara, ele merece. Não posso, tudo bem, você não vai fazer, mas você tá tendo um problema agora, criando um problema. Qual? Ele vai desmotivar. Porque ele quer crescer. Ele fez porque ele queria crescer, ele não fez à toa. Vou fazer aqui porque eu sou lindo, maravilhoso, vou ficar fazendo. Não, ele quer crescer. Além de ele fazer, ele quer crescer. Não, mas não dá, porque não tem ninguém. A empresa não tem gestão do conhecimento. Não tem ninguém que ela colocou ali para treinar, para capacitar. Sim. E essa pessoa também, por falta de visão, também não passou à frente, porque muitas vezes tem isso. Exatamente, é verdade. É uma responsabilidade dupla aí, né? Exato. Porque lembra, o profissional promovido? O profissional promovido, ele precisa ter alguém tinha que ter chegado um pouquinho antes, né? Precisa formar um sucessor. Porque eu posso chegar para você, meu gestor, dizer, Lucas, é o seguinte, eu quero a promoção. Lucas Fábio, eu acho que você merece a promoção. Mas eu vou colocar quem no teu lugar? Aí eu, que tenho a mentalidade promovida, eu disse, não fica tranquilo, eu já treinei Maíra tá muito boa. Inclusive, ela merece ser promovida, viu? Ela tá conosco, é você, rapaz, é mesmo, faz assim. Tu garantes, deixa comigo. Aí, tá resolvido. Tá resolvido. Tá resolvido. Aí tu chega e diz, Fábio, não posso te promover, quem vai ficar no teu lugar? Eita, Lucas, é mesmo, né? Mesmo. Mas, e aí? Tu não pensou em ninguém, Fábio? Paz. O profissional promovível, ele tem que ter todas as soluções. Ele né? pensa. Ele tem que ter a solução. A visão é toda. É do todo, porque, inclusive, eu estava fazendo uma reflexão ontem, né? Eu com os meus botões ontem à noite, eu estava pensando, não vou lembrar exatamente como era, mas é assim, eu pensei assim, meu Deus, praticamente tudo é possível. Quase tudo é possível. É muito difícil que não é possível. Né? E aí, às vezes, a gente fala assim, não dá, não consigo. Poxa vida, será que não dá? Será que não consegue mesmo? Eu sou muito indignado com não consigo, com não dá. Eu acho que para tudo tem jeito, Exato. Exceto morte e tal, algumas coisas assim, mas na prática muita coisa tem jeito. Então, assim, eu gosto de pensar nessa linha de raciocínio de que tudo tem solução. E o que realmente não tem solução tem alternativa. Então, se a gente conseguir colocar isso na mentalidade, né, do todo, eu acho que a gente parte para um outro patamar, inclusive muito pautado no que Fábio falou, da questão do atendimento ao cliente. Porque quando a gente está com o cliente, a gente tem que ter jeito para tudo, né? E a gente vê como o mercado ainda sofre com a má prestação de serviço direcionada para o cliente. Esses dias eu tô fazendo uma reforma lá em casa e tudo, e tive que ir em algumas lojas dessas grandes aí de construção e tal. Fui em 2 diferentes, veio o mesmo produto. Cara, teve uma loja que eu fui, eu rodei procurando. E eu não Sozinho. gosto. Eu não gosto. Eu gosto de sentir, né? Como comercial, eu gosto de sentir. Então eu não vou assim, vou lá, vou puxar o vendedor pelo braço. Não gosto de fazer isso. Eu entro caladinho, vou lá olhar e tal, e deixa eu ver o que é que vai acontecer. Aí eu fui super bem atendido. E a outra, eu não fui atendido. Na prática, eu olhava assim... Não fui bem, não fui atendido. Né? Vários vendedores, todos conversando ali, sentadinho, nos lugares assim mais escondidinhos e tal. E os clientes passando e passeando e tudo. O negócio sangrando. Eu ia comprar lá, porque inclusive o preço era melhor. Né? Mas não comprei. Não comprei porque eu me indigno realmente, porque eu jamais faria uma prestação dessa pro meu cliente. Então, assim, essa questão do foco no cliente, isso tem que estar cada vez mais claro na cabeça das pessoas de todos os níveis hierárquicos da empresa, na minha opinião, porque é complicado, o foco é ele, tem que ser. Porque o que acontece? Essa empresa provavelmente ela tem muito mais empregado do que trabalhador. É aquilo que a gente falou, não é verdade? E aí vai naquele princípio, por exemplo, essa pessoa que é empregada, ela não tem um princípio do crescimento,
que eu, proprietário, tenho. E o cara tá em casa muitas vezes preocupado em pagar as contas, a folha e tal. Caramba, tá difícil demais. E o funcionário tá lá, deixando você sair. E você entra e sai, ele não tá nem aí. Por quê? Porque ele, empregado, com essa mentalidade de empregado, ele vai receber o salário no final do mês. Isso. Quem quer crescer, eu olharia para ele, vem cá. Independente. Aí veja só a estratégia. Fábio matou a pau aí, porque realmente é isso. E eu vou dizer por que é isso. Numa dessas lojas, você pega, é atendido ali e tal, pega o que você precisa, vai pro caixa e paga. Na outra, os vendedores, eles falam assim: você já passou isso aí? Deixa eu colocar aqui já deixar, qual é seu CPF, eu coloco aqui e tal. Porque o cara tem a comissão, ele tem a participação. Então o modelo, né, que cada uma colocou, que são empresas que vendem as mesmas coisas, portes grandes e tudo, mas o modelo que cada uma colocou funciona diferente porque desenvolveu a mentalidade de empregado ou de trabalhador. E aí, se esse trabalhador ele vem com o princípio de crescimento, independente da empresa, vai buscar crescimento. Ele vai com aquela mentalidade do promovível, ele vai criar as situações para que ele possa crescer e desenvolver. Eu sempre falo o seguinte, mesmo que a empresa não tenha o cargo, mesmo que a empresa não tenha a oportunidade de promoção, o profissional promovível, ele promove isso, ele cria isso. Ele vai fazer constantemente esse processo. Aí você tocou em cliente. Outra estratégia para que a empresa possa, de maneira específica, ter um negócio extraordinário é entender que tipo de cliente ela tem que ter ou dispensar. Por exemplo, como é que eu sei que um cliente vai dar dor de cabeça? É aquele que reclama do outro prestador de serviço. É um primeiro passo. Possivelmente ele vai te dar dor de cabeça. Se ele reclama de outra pessoa constantemente, não é reclamação de fato, ele fica reclamando, ele vai dar dor de cabeça, possivelmente. Um outro ponto que, somado a esse, vai fazer com que fique mais forte essa dor de cabeça, se for o caso de acontecer, é que ele minimiza seu trabalho. Ah, mas isso aí tu faz rapidinho, Lucas. Isso é besteira. Pra tu, tu é muito rápido, não é um elogio. É uma tática que ele está utilizando para reduzir o teu trabalho. Diminuindo. Ele também reclama, e aí juntando esses três, ele realmente vai dar dor de cabeça, esse cliente. Ele também reclama que ninguém consegue atender ele. Ninguém consegue me atender. Se ninguém consegue atendê-lo, nem você vai conseguir, porque ele já determinou. O problema está no cliente. E um quarto ponto que eu digo é o seguinte, você precisa saber se esse cliente realmente atende o seu desejo e a sua necessidade. Geralmente um gestor que não é gestor, ele não faz isso. Ele quer atender todo o cliente. Aí algumas pessoas ouvem isso, como eu já fiz uma palestra com alguns empresários, mas meu negócio, meu produto, meu serviço é para qualquer pessoa. Isso está correto, mas não está certo. Porque mesmo seu negócio sendo para qualquer pessoa, para qualquer público, não é qualquer pessoa que vai ser o seu cliente. E pode comprar o seu produto, o seu serviço. É mais ou menos você chegar agora na faculdade ali, na universidade, digamos, e você ir ofertar Ferrari para o estudante. Ele quer. Ele pode comprar? Não. Ou seja, ele não é o teu público. Não é que você não vai atender a todo mundo. É que você precisa fazer uma seleção para que você possa treinar a equipe para um modelo mental de atendimento ao cliente. Porque muitas vezes aquele cliente ele vai dar dor de cabeça. Então você tem que ter um processo adequado. Mas o que é que acontece no profissional que é apenas empregado? Ele acha que todo cliente dá dor de cabeça. Verdade. É mais trabalho, né? É mais trabalho. É mais trabalho. Para atender esse cara. O cara ganha por comissão. Tem lojas aqui, em shoppings aqui, vocês sabem. Você vai na loja, o cara te olha pra cima, pra baixo assim, faz uma análise. Ele te olha pra você, você já sente mal. Cara, tô rasgado, sabe que eu tô fedendo. Não, ele vai te atender mal. Porque ele, na cabeça dele, por não ter princípio de profissional promovível, que a empresa também não desenvolve isso, não tem um modelo mental de gestão, ele toma a decisão. Não vou atender esse cliente. Ele não tem esse processo. Não gostei do cliente. Cliente chato, cliente bucha, cliente... E ele ganha por comissão. Mas olha a mentalidade. Imagina você não ganhasse. Imagina você não nem atendia. Fechava as portas. E muitos fazem como você fez. Você entrou e saiu. Não, e eu sempre faço isso. Eu, assim, eu não reclamo, nada. Entro de boinha, saio, mas nunca mais volto. E esse é o pior tipo que a gente tem que ter como cliente, não como cliente de atender, mas você é um cliente neutro. Naquela pesquisa do NPS que vocês conhecem, né? Lá o detrator, o neutro, né? Então o neutro ele é o pior que tem, porque ele sai não diz nada. Não digo nada. O que reclama é o ótimo, porque ele está reclamando. Você só recebe reclamação de quem gosta de você. Você só recebe reclamação de quem sabe do seu potencial. A pessoa que reclama com você é porque ela gosta de você ou ela acredita no seu potencial, por isso ela está reclamando. O cliente neutro ele faz isso. Aqui, vou nem reclamar. Não reclama e ele perde o maior elemento da estratégia que eu falei para vocês, informação. Sendo verdade ou não aquela reclamação, eu preciso ouvir para que eu possa, se for verdade, corrigir. Se não for verdade, apenas uma perspectiva do cliente, eu possa prevenir de não acontecer. Porque se ele reclamou, alguma coisa aconteceu. A pior coisa da reclamação do cliente é ele estar certo.
Se ele não está certo, ok, eu vou ouvir, vou tratar, vou resolver. Mas se ele estiver certo, aí dá problema. Aí é errado. Então, um cliente que ele é neutro, ele também se torna um detrator. Porque Com agora certeza. você sabe exatamente a empresa que você não vai indicar. É o pior detrator, né? Porque ele não diz para a empresa. Não diz para a empresa, mas ele está trabalhando. Ele está aqui no podcast dizendo, para todo mundo aqui no YouTube. Não vai mais. Né? E Não nem vai está mais. dizendo, porque no fim das contas no não final tô do falando. podcast eu quero saber qual é. Tá vendo, No né? final, tu conta pra gente, tá? Mas é complicado mesmo, porque realmente, né, quando a gente tem esses período de festa e tudo, né, final de ano que a gente está chegando agora, o comércio, a parte de serviço, aquece muito, então a gente acaba indo mais do que o normal, né, fazendo ali aquisições, compras e tal. E aí, assim, a gente consegue perceber. E, gente, assim, quando eu tenho um atendimento bom, aí esse eu faço questão. Aí eu vou, valorizo, agradeço, né, dou meu feedback ali para a pessoa. Se tiver um supervisor, um proprietário perto, eu também faço questão de fazer. Mas do ruim, eu me indigno. Eu me fecho, vou embora e já não faço nada. Nem volto, nem compro, nem volto, nem falo, entro mudo, saio calado, né? Mas assim, a gente vê quando tá nesse processo como isso é decisivo para os negócios serem extraordinários e perenes ou não. Porque não tem condições. Né? Eu sei que o meu nível de exigência de atendimento ele é de médio para alto. Mas de muita gente e de muita gente é muito mais alto que o meu. Porque eu acho que a gente sou muito tranquilo. E aí, Maíra não volta, Fábio não volta, Lucas não volta. Acabou-se o negócio. O problema é exatamente só tem novos esse. clientes. Você não tem a recorrência. A gente sabe que as pesquisas comprovam pra gente que custa 5 vezes mais conseguir um cliente novo que manter o antigo. Então já lascou aí. Né? Isso. Se eu for conseguir 5 clientes, vai dar 25%, 25 vezes mais caro do que eu manter 5 clientes antigos. Mas o importante é entender o seguinte: você pode perguntar, puxa, Fábio, você só falou aí coisa negativa. E como é que eu resolvo isso? Uma das formas de resolver é o seguinte: eu preciso fazer com que essa pessoa tenha esperança de que está comigo, ela vai ter um futuro ainda melhor. Então eu tenho que ter feedbacks com ela para conhecer. E de repente, usando de novo o Lucas, mais uma vez, chegar, Lucas, é o seguinte: eu sei que você quer comprar a sua casa. Você já fez uma perspectiva de plano de desenvolvimento? Aí, Lucas, não, Fábio, não sei nem o que é isso. Então, um plano financeiro já fez? Não. Tua casa custa quanto? Olha, Lucas, se você atender tantos clientes por dia, no valor X, ticket médio X, você vai ter em 5 anos o valor de pagar a sua casa, ou em 6 meses o valor da entrada, ou em 1 ano você vai ter a metade desse valor. Perfeito. Você criou na pessoa uma perspectiva. Quando eu não faço isso, a pessoa não quer vender, porque não tem interesse. Mas sabe, ela deveria saber. Deveria, mas não sabe. É o time que eu tenho agora. Eu deveria ter contratado alguém que chegasse para mim com esse plano. Olha, Fábio, eu quero vender para 100 clientes aqui, eu quero saber a comissão que eu posso ter, eu quero saber até quanto eu posso chegar de desconto para não te procurar. Além disso, o que é que eu posso fazer, até onde eu posso ir para deixar você trabalhando. Eu quero que você cresça a empresa, porque eu vou botar cliente aqui para dentro. É um sonho. Né? Mas lá tá o cara lá pensando, calculando, eu vou ter que pagar a folha, ter que pagar. Eita, tá difícil porque o cliente não tá vindo. E o funcionário tá lá sentado. Você entra, o cara. Nem falou, tá vendo? Ainda bem que eu não atendi. Nem sabe, mas ele tá lá. Agora, quando eu crio uma perspectiva de futuro, a pessoa vai pensar 2 vezes. E aí eu tenho agora como avaliar também se essa pessoa merece ou não estar comigo. Criei um plano de ação, mostrei para ele que ele precisa vender tanto por dia. Crio toda a perspectiva, mostro para ele que ele tem a ganhar. Ele é meu sócio agora, porque se ele vende, eu ganho, mas ele ganha a comissão dele, é a parte da sociedade dele. E essa pessoa não quer, manda esse cara para concorrência. Manda ele para concorrência com a carta de referência, ó, fica aí para você. Fica com você. É referência, tá aqui, ó. Esse cara é massa, viu? E quando o urso vem, pensa um cara que corre. O cara que corre pra cima do urso. Corre pra cima do urso, dá uma rasteira e te deixa. Pode mandar a carta. Porque, veja, eu, em momento algum eu falei de demissão, nem punição. Eu tô falando de treinar, de capacitar pra pessoa. Agora, ele não quer, é um direito dele. Agora, não é obrigação minha mantê-lo. Mas qual é a maior reclamação? Não, porque o mercado não tem pessoas competentes, o mercado. Mas e você? Me diz aí. Porque as pequenas empresas se tornaram grandes, elas vieram de baixo. Elas fizeram alguma coisa. O que é que elas estão fazendo ou fizeram? E a gente fala isso o tempo todo. A gente falou aqui uma coisa, parece um segredo, né? O segredo são as pessoas. Isso todo mundo sabe. O problema é que a maioria não tem competência de gestão. Só isso. Desenvolve gestão que o restante começa a acontecer. Quando você parar de fazer o errado, as coisas certas começam a acontecer imediatamente. É simples.
Eu ia dizer excepcional, mas eu tinha que finalizar dizendo que foi extraordinário. Fábio, você é extraordinário, obrigado, meu amigo. Obrigado. Queria agradecer demais por mais essa aula, né? Esse podcast que na verdade é um super podcast aqui que a gente fez aí com 2 episódios. Foi o único que a gente fez, né, 2 episódios, porque é conteúdo demais que esse homem tem para trazer aqui para toda a galera do YouTube e do Spotify também, né? A gente está aí nessas 2 plataformas. Essa foi nossa primeira temporada do Massai Talks, né? Tenho certeza aí que a gente vai vir com muitas outras, com muita novidade, e que Fábio também vai trazer mais conteúdo aí para a gente poder compartilhar aí com toda a nossa audiência. E, meu amigo, queria lhe deixar muito à vontade aí para as suas considerações finais, para a gente poder encerrar esse ciclo dessa primeira temporada do Massai Talks. Eu gosto muito de encerrar com algumas frases, porque são alguns códigos, né? Embora sejam conhecidos alguns, outros não. Tem uma frase que eu acho que é do Jorge Paulo Lemann, que ele disse o seguinte: pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho. E uma que eu gosto sempre de falar, que é um mantra meu, é faça acontecer. Até acontecer, faça. Simples legal demais. E pra gente realmente finalizar com chave de ouro, como você gosta, você, Maria, também gosta, cuidado com o urso. Preste atenção no urso. Meu amigo, muito obrigado, Fábio. Foi um prazer. Mas fica à vontade também pra gente poder liberar a Fábio aqui e tocar aí a nossa vida. O que é que você manda aí de finalização aí para os nossos... Gente, ativa o sininho da notificação, compartilha com os amigos, porque esse foi o episódio 13 dessa temporada, não é? De 2022, 2023 vem coisas novas. Isso. E com certeza o nosso maior objetivo, o nosso maior propósito é trazer o melhor conteúdo para você. Fábio, só tenho a agradecer nessa sua disponibilidade dentro aí da sua agenda carregada, corrida, mas separar esse tempo para estar conosco, para agregar, não é? Para as pessoas, para a gente, com certeza são negócios extraordinários. Pra gente. E você, irmão, foi maravilhoso dividir você também. Essa bancada nessa temporada. Desse 2022. Obrigado. Desde o começo, gente. Pra quem não sabe, né? Quando a gente pensou e idealizou isso aqui, né? A primeira pessoa que veio na cabeça foi Maíra. E aí eu falei, uai, será que ela vai aceitar e tudo? Aí quando eu conversei com ela, claro, vamos, na hora. E aqui estamos, 13 episódios depois. Queria aproveitar também pra agradecer Matheus, Felipe, Júlia, toda a equipe da Lumiare, Lucas, por todo o trabalho aí que vocês fizeram com muito carinho pra gente, né? Com os meninos têm o Kickoff também, um outro podcast fantástico. Então queria deixar um abraço aí a todo mundo e a você que acompanhou, que assistiu aí todos os episódios ou alguns episódios, né? Obrigado por estar com a gente, por ter contribuído aí com esse projeto. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Um grande abraço, um feliz ano novo, boas festas aí para todo mundo. Gente, agradecer a todos que passaram e sentaram nesta cadeira, né? Para trazer conteúdo pra gente, né? Fomos aí... Gigantes, né? Só 12 convidados, né? Durante essa temporada. E dizer a você que 2023, manda pra gente, não é? Vamos abrir para o pessoal mandar pra gente temas, o que é que eles querem ouvir, né? Temas, convidados, né? E tudo. Queria agradecer também aos nossos colegas, toda a equipe da Massai, né? Diretoria que acreditou, incentivou esse projeto também. Foi muito bacana, a nossa equipe do marketing, é muita gente, eu vou ficar aqui demais. Mas o bom é assim, é a todos que abraçaram o projeto, porque ele foi feito por muitas mãos, não é? De acreditar, de estar aqui, de gravar os meninos, de preparar tudo, então foram feitos por muitos para você. Né? Porque essa foi a nossa intenção do Massai Talks, trazer o melhor conteúdo para todos. Gente, 2023 de sucesso para todos vocês, pra gente, não é? Demais. Que possamos aí ter uma virada de ano fantástica, extraordinária e fazer negócios extraordinários em 2023. Um abraço. Bom demais, Mai. Vamos que vamos, 2023.